Estamos aqui com o presidente e o treinador do Rio Largo, primeiro Rui Freitas e Bruno Guimarães. Parabéns pela subida de divisão e pelo título de campeões. Não é? Isto é assim, como é que é ver o Rio Largo de regresso à primeira divisão? É assim, acho que é muito importante. Foi uma coisa que há um ano nesta parte, quando contactei o Bruno, foi uma das coisas que colocamos logo em cima da mesa, que tínhamos que trabalhar em função não só de subir de divisão, mas também ser campeão, porque o Bruno foi escolhido, é uma pessoa que já trabalhou connosco, nomeadamente comigo, no ano, do último ano que foi da glória do clube, que foi o título da primeira divisão, a Taça dos Campeões do Norte, como responsável de futebol, já sabia, já conhece bem a casa, sabemos toda a gente que é o clube dele, e pronto, e depois juntamos outros elementos que estavam um bocado afastados, derivado desta conjuntura toda da pandemia, e conseguimos, juntamente com a equipa técnica liderada pelo Bruno Guimarães, voltar a colocar o Rio Largo onde devia estar, e foi o mais importante, foi atingir o objetivo, tanto da subida como de ser campeão. E eu tinha a noção que era difícil, e eu tinha que colocar as coisas neste patamar. Primeiro pelo aquilo que o Rio Largo tinha feito a época passada, animicamente, o grosso do grupo, a base, tinham descido o Rio Largo à segunda divisão. Pronto, e animicamente tínhamos de trabalhar isso. Eu queria perceber, em certos pontos, como é que poderia trabalhar a psicologia dos jogadores. A forma de estar, a forma de interpretar o novo modelo de jogo, novas ideias, regras, pronto. E as coisas foram caminhando passo a passo, jogo a jogo, os processos, o próprio balneário, bloqueado, fechado, pronto, e tudo isso tornou fácil as coisas. Estamos a falar de um trabalho de continuidade. É a base para outro nível, outro patamar? Ou seja, o Bruno vai continuar a trabalhar com esta equipa? Sim, isso é óbvio, já tinha tido a oportunidade, claro que sim. Subir o Rio Largo só fazia sentido trabalhar o Rio Largo agora neste patamar. O Rio Largo é de primeira divisão, o Rio Largo é um histórico de primeira divisão, e portanto só fazia sentido continuar. Claro que pegando nesse seguimento de que me está a falar, nas alterações, se existe aqui algum tipo de trabalho para alterar muita coisa, obviamente que o segredo é esse. O segredo é manter aquilo de bom que há e depois acrescentar com qualidade, com muito mais qualidade, com muito mais rigor, com experiência, maturidade. É simples. O Rio Largo é um clube que não pode parar. Como os outros não param, o Rio Largo também não para. O Rio Largo pode estar a competir, tem os seus objetivos, a sua responsabilidade e o seu foco, que é jogo a jogo, que foi implementado pela equipa técnica na pessoa do Bruno Guimarães. Mas o Bruno Guimarães e a equipa técnica está atenta. Não ia ver outros jogos, ia comunicando com os responsáveis de futebol e depois íamos, entre aspas, atacando os alvos pretendidos. E isso não se pode fazer dia para a noite. Não é acabar a época e começarmos, porque grande parte das épocas são planeadas já a partir do meio da segunda volta, mais ou menos. E quem não trabalhar nesse sentido, quando chegar, vai perder perante os outros, porque os jogadores já estão comprometidos. Também sabemos que, neste contexto, cada vez já melhorou a palavra. Porque isto não chega só a dizer que quer ir. A palavra conta muito, os homens contam muito, acima de tudo. E o Bruno Guimarães e a sua equipa técnica e o clube, que já vem habituando os sócios já há uns anos esta parte e a toda a gente que está no clube, não procura só o atleta em si, que joga, que sabe jogar à bola, que sabe estar no campo taticamente, mas também o homem. O homem que vai trazer a sua família para o seio do clube, porque o Rio Largo é um clube de família. Quais são os objetivos da equipa de Rio Largo na primeira divisão? Assim, os objetivos, está aqui o treinador, eu acho que é jogo a jogo. O Rio Largo não pode subir agora para a primeira divisão, o Rio Largo já esteve nesta situação há uns anos esta parte. O Rio Largo não pode... as pessoas do Rio Largo não são umas pessoas iluminadas que vão para a primeira e lembram-se, agora vamos atacar, vamos ser campeões. Se pressionar, certeza que nós vamos... E vamos trabalhar para isso. Agora, não vamos dizer...
não vamos destacar e dizer, não, vamos ser campeões ou somos sérios candidatos a ser campeões. Eu acho que o trabalho está a ser feito, com cabeça de tronco e membros, muito bem organizado pelo Bruno e a equipa técnica dele, como foi no ano passado, para o tipo de divisão que estávamos. Eu posso estar a ser um bocado, digamos, puxar um bocado à brasa da minha sardinha, mas nós tínhamos um plantel, e está aqui o Bruno melhor pode dizer, tínhamos um plantel que era capaz de bater com grande parte das equipas da primeira divisão. Tínhamos qualidade. E as taças, espalha isso. Portanto, podíamos ter ido mais longe, não fomos felizes, mas o que é certo é que o respeito, eu acho que aqui o segredo foi o respeito pelo Relar. O Relar tinha perdido um pouco o respeito há 2 anos esta parte. Derivado da pandemia, depois veio um arrastar, depois havia jogadores que não queriam jogar, porque isso já em termos logísticos, com família, filhos, nós sabemos a pandemia que passamos, e depois foi uma época que grande parte das pessoas não queria que o Relar competisse. Queriam que o Relar fizesse uma pausa. O alvo já estava destinado, que era o Bruno Guimarães, ainda não tínhamos falado com ele, mas ele ia para a época seguinte com o clube que estava, mas nós já tínhamos traçado o alvo com o Bruno Guimarães, nós tínhamos que nos chatar com o Bruno Guimarães na altura certa, e neste caso, eu e o Pedro Ferreira dissemos, não, prefiro que o clube não pare, se tiver que descer divisão com dignidade deixe, às vezes mais vale dar uns passinhos atrás, para depois estabilizar, organizar e voltar forte, e foi este o caso. E então, estávamos a falar da próxima época, voltando a essa questão, já pode dizer alguma novidade que tem ou isso ainda... Não, é assim, pronto, o Rui há bocado falou e muito bem, é óbvio que nós fizemos um caminho durante a época e nós estamos focados no nosso plantel, no nosso grupo de trabalho, mas como é óbvio, defrontamos outros clubes e estamos atentos a individualidades, estamos atentos à qualidade que pode acrescentar àquilo que eu pretendo, àquilo que a minha equipa pretende acrescentar para a próxima época. Não vou esconder, os alvos estão bem definidos, os alvos que queremos acrescentar ao plantel estão bem definidos, alguns numa fase muito mais precoce do que outras, porque nós tivemos que ter aqui noção de alguns atletas que vão deixar de fazer parte deste grupo. Estamos a trabalhar de forma contrária àquilo que fizemos no ano passado, que paulatinamente fomos fazendo e chegou assim à última da hora e tivemos que acrescentar mais um ponto e mais um ponto. Não, este ano, juntamente com o departamento de futebol, com a direção e com os meus elementos de equipa, decidimos que íamos trabalhar mais cedo, para chegarmos e termos também o nosso tempo de descansar e desligar um bocadinho o chip do futebol. Pronto, se calhar não é o momento apropriado para falar em nomes, até para respeitar, até porque falta uma jornada ainda para acabar o campeonato e para respeitar também essas pessoas, mas sim, os alvos estão bem definidos e tenho praticamente 90% daquilo que foi abordado, penso que está comprometido já emocionalmente com o projeto Rio Lar próximo ano. O facto da manutenção ter sido assegurada também várias jornadas antes do fim do campeonato também foi importante para essa preparação. Sem dúvida. E uma das coisas que eu pedi, exigi ao departamento foi proibir que falassem com qualquer tipo de atleta, até ordens em contrário da minha parte. Eu queria que fosse no timing ideal. E o timing ideal era quando realmente tivéssemos os objetivos cumpridos, ou os mínimos objetivos cumpridos. Pronto, e as coisas foram assim, lá está, como o Rui disse, nós fomos preparando, fomos dando os nomes, foram feitas pequenas abordagens, até não diretamente aos atletas, mas fomos percebendo onde é que podíamos chegar até às pessoas para perceber o interesse ou não de fazer parte disto, mas foram só abordadas diretamente, só no timing que eu achei que era ideal, quando a subida estava garantida, quando o título era apenas uma vírgula a atingir. Portanto, e as coisas foram assim, foram bem programadas. Mas, assim, o Rio Largo passou por alguns momentos complicados e quando foi a questão do campo e ter ficado sem campo. Entretanto, instalou-se em Paramos. Paramos já é a casa do Rio Largo, já se sentem em casa? É assim, nós estamos muito agradecidos às pessoas, às agentes de Paramos. Nós estamos, quem sabe, nós somos de Norte Espinho,
A entrada de Espinho Norte é o Rio Largo e estamos na outra parte do outro extremo, quase encostado às Mouris, que é o Concelho de Alvar. Não é fácil. Não é fácil porquê? Eu tenho a minha opinião formulada, já fiz sentir a autarquia. O Bruno, quando era responsável de futebol, fez sentir a autarquia, porque isto é um processo que já vem muito, já é cansativo, já são 15 anos neste processo, porque o que se nos tira, por norma, costumam-nos voltar a dar e tirar-nos o campo. Depois, toda essa conjuntura de que nós não somos capazes de associações desportivas, mas o Rio Largo tem tanto direito como as outras equipas, porque os campos são das autarquias. E depois, o Rio Largo ter que treinar, pedir para treinar em certos campos, na altura que o Bruno está aqui, que era responsável de futebol, quando nós estamos na moto de cima, que fomos campeões da primeira divisão, e pedirem-nos valúrdios para podermos treinar, nós conseguimos ali paramos pessoas humildes, trabalhadoras, sentaram-se connosco e disseram, pá, vocês não nos podemos comparar a uma equipa de paramos, mas vamos pôr próximo. E o que é certo, ao longo destes anos, estamos ali, eles também sabem o que é que têm, sabem o que é o Rio Largo, porque foram sempre respeitadores em termos de instalações, tudo e mais alguma coisa, e nós agora podemos dizer que nos sentimos um bocado pessoas de paramos, porque as pessoas continuam-nos a tratar bem, nós fazemos por isso também, damos o exemplo, e neste momento, em termos de valores, não estamos iguais às equipas de paramos, mas não está muito longe. A evolução que o futebol popular, e não só, mas o futebol popular que teve em Espinho, se calhar perdeu algumas coisas, perdeu aquela tradição e algumas pessoas, mas ganhou em termos de organização, por exemplo. Houve um trabalho também intenso a nível da organização do campeonato, de arbitragem. Acham, como é que veem essa evolução do futebol popular de Espinho? Pronto, é assim, a minha ideia sobre o futebol popular é muito, até mesmo no contacto com os jogadores já se percebe isto. Porque isto depois é tudo um conjunto de fatores. Por exemplo, antigamente o miúdo, o jogador, tinha a ideia de chegar ao distrital ou de chegar aos séniores de um clube distrital para ganhar uns trocos para a faculdade ou para sair com os amigos ao fim de semana. E até isso mudou, esse conceito mudou. Porque eu conheço jogadores, atletas de futebol popular, que não saem do futebol popular. Não querem sair do futebol popular. Depois lá está, as tais raízes, o tal amor que se cria com as pessoas dos clubes, não só falando do Rio Largo, mas como outros, porque existe figuras de outros clubes. Existe homens que estão agarrados àquele bairrismo de certos clubes e não saem dali para lado nenhum. E se calhar até têm oportunidades para ir, para ganhar uns trocos, mas até isso já nem vale a pena. Fazerem quilómetros para irem jogar, para irem treinar 3 e 4 vezes por semana. Então para isso estão no futebol popular. E o futebol popular não é menos do que o futebol distrital ou que o futebol federado, como se diz, não é menos. Eu tenho jogadores que trabalharam comigo este ano, aliás, ainda tive agora 2, 3 atletas que vieram lá, fizeram esta temporada num clube distrital e ficaram de boca aberta com o modelo de treino, com as condições de treino que nós temos no futebol popular. Chegaram ao fim e disseram, obrigado, porque nós nem no distrital temos este tipo de trabalho. Portanto, isto mostra bem que o futebol popular está a trabalhar muito bem. Pronto, o futebol popular precisa de gente nova, e eu agora puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, precisa de homens como eu, homens como o treinador do Regresso, o Zé Beto, que aprecio muito, homens como o Manu, o treinador da Iranha, e outros mais, como o Daniel da Nova Semente, rapazes novos que gostam de futebol por paixão, que são bons líderes, fazem bons trabalhos. O futebol popular precisa de valorizar estes homens para que continuem e valorizar os jovens que tenham qualidade, mostrar que vale a pena competir no futebol popular com rigor, com exigência, com regra, com disciplina. É possível fazer isso no futebol popular. O Rio Largo e os clubes todos de futebol popular têm uma importância enorme nesse aspecto. Porque o miúdo não se perde. O miúdo não perde as rotinas da semana de treinar. Claro que vai treinar menos, porque grande parte dos clubes treinam 2 vezes, mas não perde as rotinas. E automaticamente isso também faz dele um homem melhor, uma pessoa de futuro melhor, porque se não houvesse nada no Concelho de Espinho, vamos focar no Concelho de Espinho, não era fácil. Porque tem muitos jovens. Temos bairro Pescatório, temos bairro da Ponte Danta, parece que pequeno, mas não é pequeno. Mas há ali muita gente jovem. A formação,
Família é uma palavra que aparece muitas vezes no discurso. É mesmo a imagem de marca do Rio Largo, digamos assim. Na minha opinião, e sempre foi, e é uma das coisas que eu também já tive a oportunidade de dizer, o Rio Largo deu-me valores, quando eu cheguei ao Rio Largo, deu-me valores que levei para a minha vida. E os valores esses que, referenciados já muitas vezes pelo Rui, aliás o Rui tem perfeitamente noção daquilo que eu vou dizer, é muito importante as nossas famílias terem a percepção, terem a noção do que é que nós estamos a fazer. Porque é que saímos 2 horas de casa à segunda e 2 horas à quinta-feira e perdemos um sábado à tarde ou um domingo de manhã, que eles é que ficam a sofrer com a nossa ausência. Filhos, namoradas, esposas, seja o que for, famílias, eles merecem fazer parte deste projeto, eles merecem ver o que é que se está a passar, merecem sentir como é que os homens, os namorados, os filhos, os genros, seja o que for, o que é que estão a fazer, o que é que acreditam. Pronto. E esse foi verdadeiramente o caminho que eu fiz, ou que eu implementei. Puxar as famílias para cá, eles sentirem, os jogadores também sentirem a importância da família neste conceito de futebol. E pronto, e fizemos vários trabalhos motivacionais sobre isso, sobre a família, que marcou as pessoas. Isto é um trabalho que, é como o Bruno disse, é um trabalho muito familiar. Mas o que o Bruno falou e bem, eu nasci ali, como alguns que estão na direção, crescemos ali, o Bruno nasceu a jogar nos Meninos do Rio Largo. Eu comecei com 10, 11 anos ali a jogar, ainda era o antigo campo de baixo pontão, que os nossos meninos tinham medo de nós. É por cima do pontão, nós não passávamos. Infelizmente passava aquela parte que era avançar o muro, ainda há lá elementos desses. E enquanto que eu andei ali, não andei noutros lados. Eu todas as vezes que me perguntam, eu vou continuar a frisar isso, e é uma das coisas que resume muita coisa da minha parte no Rio Largo. Eu nunca vou dar ao clube, o clube me deu a mim. E eu, enquanto criança, adolescente, a minha vida foi ali. Enquanto que eu andei ali, não andei por outros lados. E depois, juntando a isso, a parte mais forte, que é familiar. Porque eu tive o meu falecido pai, que foi fundador do Rio Largo, ainda tenho o meu tio, que é o Presidente da Assembleia Geral, que é fundador do Rio Largo. Portanto, as minhas origens foram todas ali. E daí o clube ser muito familiar. E daí trazer muita gente junto para o Rio Largo. E isso mexe muitas das vezes, eu também trazer os meus filhos também, que eles já vivem muito isto. E isto acaba por ser, o título é muito importante. Foi uma das coisas que nós, porque eu tenho o privilégio de estar com o Bruno e muitos títulos do clube, ajudamos o clube a ganhar muitos títulos. Nós somos campeões passado 11 anos do meu pai ter sido, e eu como presidente, e o meu pai tinha sido. Portanto, são coisas que acontecem, e eu acho que não acontecem por acaso. E uma das coisas que nós sempre pusemos em cima da mesa foi aumentar o Palmarés Clube. É um clube importante, é um clube histórico da cidade. Não chega só, época a época, juntarmos uns amigos e jogar futebol. Não chega. O clube é muito mais do que isso. E este ano foi o reflexo disso. Foi aumentar o Palmarés, juntamente voltar o Rio Largo a ser o que era antes.